No verão de 2005, observadores sobrevoaram o olho do furacão Katrina, a tempestade mais destrutiva e mortífera ocorrida nos Estados Unidos. 294 quilômetros por hora. Sob uma parede de nuvens de quase 18 quilômetros de altura, ondas de tempestade, chuva e ventos dizimaram New Orleans e a costa do Golfo. O furacão Katrina foi um sinal do que está por vir? Muitos afirmam que condições climáticas violentas como esta assolarão o planeta com muito mais frequência no futuro. Nosso planeta está sendo devastado. Terras antes férteis estão secando, áreas litorâneas estão erodindo, florestas tropicais estão desaparecendo e ondas de calor estão debilitando pessoas idosas e vulneráveis. Será este o futuro do planeta Terra? E somos nós os culpados? A resposta pode estar dentro deste supercomputador, o simulador terrestre, que cria um panorama do nosso mundo e dos perigos por vir. Terra 2100, a Terra em 100 anos. Começa a surgir um mundo onde o aumento das temperaturas cria uma série de problemas. Tempestades violentas, poluição e inundações litorâneas. De acordo com a análise dos cientistas, mais problemas estão por vir. Em 2100, o planeta Terra será um lugar bem diferente, a menos que nós comecemos a proteger nosso futuro. Num prédio que lembra o ginásio de uma escola, está um dos computadores mais velozes do mundo, o simulador terrestre. São 5.000 computadores interligados para processar dados na velocidade impressionante de 35 trilhões de cálculos por segundo. O supercomputador prevê padrões do clima e das condições climáticas. O simulador terrestre divide a atmosfera e os oceanos em milhões de setores e analisa a temperatura, o vento e as correntes oceânicas para criar um planeta virtual como a Terra. Já sabemos que a maior parte do aquecimento ocorrido nos últimos 50 anos foi causado pela atividade humana, quer dizer, geramos e lançamos gases do efeito estufa na atmosfera da Terra. Nós pegamos esta informação e a inserimos em imensas simulações de computador. Podemos simular o que talvez acontecerá em várias partes do mundo nos próximos 100 anos. O simulador terrestre previu um desastre natural no litoral do Brasil. Isso demonstrou o poder do supercomputador. Em agosto de 2004, ele previu a passagem do primeiro furacão no litoral brasileiro. Quando a tempestade surgiu, os cientistas ficaram impressionados. Nunca um furacão tinha sido visto tão ao sul, 2.880 quilômetros abaixo do Equador. Fiquei surpreso, na realidade posso usar esse termo. Não temos experiência sobre isso, é um fenômeno que acontece nos trópicos, né? Então, realmente nós estranhamos muito o que estava acontecendo. No Centro de Voos Espaciais Goddard, os cientistas também rastreiam formações climáticas anormais. Nós duvidamos no começo, mas com o passar das horas ficou evidente. Aquilo era mesmo um furacão. Todas as provas que vimos de vários satélites nos 2 dias seguintes indicaram de forma cada vez mais convincente. Um furacão categoria F1 ia atingir o litoral do Brasil. Nunca um furacão havia surgido tão ao sul. As simulações mostram que estamos criando condições que às vezes provocarão furacões em locais onde eles nunca surgiram. O furacão, também chamado de ciclone e tufão, forma-se geralmente numa área em torno do Equador e se desloca para latitudes mais altas. Não havia registro de furacões ao sul do Atlântico.
Além disso, essa área de baixa pressão formou-se não nos trópicos, mas numa zona temperada. A tempestade foi batizada de Furacão Katrina. Ela matou 11 pessoas e destruiu e danificou milhares de casas. As famílias ainda relembram as vítimas do primeiro furacão do país. Nas décadas que virão, o simulador terrestre prevê um aumento mundial de tempestades violentas e furacões de categoria F5. As tempestades são alimentadas pelas temperaturas em elevação. Na medida em que a superfície do mar esquenta, a evaporação aumenta e produz vapor d'água que alimenta a tempestade. Quanto mais umidade, maior a tempestade. Estes computadores imensos simulam a intensidade dessas tempestades violentas que surgirão com muito mais frequência. Uma simulação de computador mostra 2 tufões seguindo para o Japão em 2096. Parece que os 2 atingirão o litoral japonês, mas no último instante um deles desvia para o norte. O outro se choca contra a ilha de Shikoku com o mesmo impacto do furacão Katrina. A tempestade traria quantidades imensas de chuva, 60 centímetros em 48 horas. Uma combinação de ondas de tempestade e o transbordamento de rios inundariam as ruas da cidade e áreas vizinhas. Com ventos de 288 km por hora, as lojas e casas de Shikoku seriam dizimadas. Árvores imensas seriam arrancadas do chão durante o ataque impiedoso do tufão. Ninguém sairia ileso do bombardeio do tufão de categoria 5. As fiações elétricas seriam derrubadas e a maior parte da cidade ficaria na escuridão, comprometendo os resgates. O tufão de Shikoku foi uma amostra apavorante do futuro numa simulação de computador. Mas a violência do furacão Katrina, que devastou New Orleans e a região do Golfo, foi verdadeira. Um furacão F5, ventos de 294 km por hora. Sob nuvens de tempestade, ventos violentos golpearam o Golfo do México, enquanto Katrina lançava ondas gigantes no litoral. O furacão entrou terra adentro e o nível do mar subiu muito, chegando a quase 7 metros e até mais nos baixios costeiros. Na costa, as ondas imensas eram incontroláveis. New Orleans foi devastada, assim como a costa do Golfo. O furacão Katrina lançou uma trilha de destruição até onde os olhos podiam alcançar. Foi o pior desastre natural da história dos Estados Unidos. O Katrina deixou para trás milhares de sonhos destruídos. Foram quilômetros e quilômetros de destruição sem fim. Marie Fernandes relembra a destruição de sua casa. Foi uma onda gigante. Tudo foi destruído por aquela onda. Janelas, portas, tudo. Ela rugia como um monstro. Tinha água por toda parte e tudo começou a boiar. A tempestade e suas ondas mataram quase 2.000 pessoas e uma área quase do tamanho do Reino Unido foi declarada zona de devastação. Para crianças e adultos, foi um teste de fé. Temos que começar de novo. É difícil, mas pelo menos acabou. A destruição foi mais grave em Biloxi, Mississippi. Os destroços retorcidos são testemunhas do poder devastador do Katrina. Fotos aéreas de uma ponte mostram o antes e o depois do furacão.
As ondas destruíram casas a quase 2 quilômetros de distância da costa. Quando voltou ao local, Beth Matter ficou desolada. Você trabalha a vida toda e acha que está tranquilo, aposentado, mas ver o vento levar tudo. É muito difícil aceitar isso. O custo material do Katrina chegará a bilhões. As perdas humanas são incalculáveis. Mas os furacões não vão parar. Não acreditamos que a quantidade de furacões vai mudar, mas a intensidade sim. O que era para ser um de categoria F4 pode ser um categoria F5. As simulações mostram que, com o aquecimento da Terra, a superfície dos oceanos também esquenta e, por isso, veremos tempestades bem mais fortes, e estes computadores imensos simulam a intensidade destas tempestades violentas. Se um desses arrasadores furacões de categoria 4 ou 5 atingir uma grande cidade dos Estados Unidos, podemos esperar muita destruição. Talvez o que vimos em New Orleans possa ser visto até em lugares como Nova York. Autoridades federais e municipais analisam o poder de destruição de um furacão de categoria 5 e a tempestade que o acompanharia se chegassem a Nova York. É uma previsão sombria. Os problemas começariam horas antes do furacão atingir a costa, como pontes derrubadas por ventos violentos, e dirigir seria extremamente perigoso. Os arranha-céus de Nova York ficariam vulneráveis com ventos de mais de 200 km por hora. No solo não seria mais seguro, pois a inundação impediria os moradores de fugir de carro ou metrô. Ondas de tempestade de 9 metros assolariam a cidade e invadiriam as ruas do centro e o sistema de túneis do metrô de Nova York. As ondas inundariam o túnel Holland, uma rota importante para sair da cidade. Os aeroportos seriam fechados e Wall Street também. Nova York poderia ficar isolada do mundo e seus sistemas econômicos e financeiros ficariam paralisados. É o cenário de um pesadelo e os estragos seriam sentidos em todo o mundo. As autoridades governamentais esperam contar com o espírito corajoso dos nova-iorquinos. Depois de 11 de setembro, havia muita gente disposta a ajudar a cidade numa hora difícil. Talvez aconteça o mesmo com a passagem de um furacão. Faz quase 70 anos que Nova York foi atingida por um furacão. As previsões são de tempestades ainda mais violentas. As ondas de calor são outro problema letal do aquecimento global. Desde a Revolução Industrial, o dióxido de carbono aumenta velozmente. As temperaturas globais subiram cerca de 9 graus e a previsão é de que esquente ainda mais. Nos próximos 100 anos, no ano 2100, a Terra aquecerá de 1,4 graus até 5,8 graus Celsius. A temperatura poderia subir acima de 50 graus. Em alguns locais, as temperaturas elevadas serão uma ameaça à vida. Em agosto de 2003, Paris sofreu com uma intensa e mortífera onda de calor. 10 dias de calor escaldante com temperaturas de mais de 35 graus Celsius. Naquele verão, a França ficou totalmente seca. E em agosto, a zona quente de alta pressão que fica normalmente sobre o norte da África deslocou-se e assolou toda a França e grande parte da Europa. O calor permaneceu no continente por mais de 10 dias. O clima seco e quente criou uma onda de calor fatal.
Os serviços de emergência